Olá, boa tarde, bem-vindos à nossa página aqui da Go Outside. Eu sou a Maria Clara, a gente está começando mais uma live nesse início de semana, segunda-feira, começo de julho, o tempo está passando muito depressa e a gente segue por aqui na página da Go Outside falando com grandes nomes, ícones do esporte e da vida outdoor, falando de natureza, falando de bem-estar, falando de saúde, de esporte, de performance. E por falar em performance, acaba de aparecer aqui o nosso convidado de hoje, um cara que eu tenho a honra de receber entre os nossos convidados aqui dessa live, também de conhecer mais de perto, um monstro sagrado do esporte brasileiro, Alexandre Ribeiro, um cara que tem a história pessoal dele completamente misturada, atrelada à história do triatlon brasileiro. Ele é atleta de triatlon originalmente e as duas coisas se misturam completamente. A história desse esporte no Brasil e a história pessoal de Alexandre Ribeiro, o mestre dos mestres. Estou aqui só esperando ele me mandar a solicitação dele para a gente começar essa conversa. Ribeiro, se você estiver por aí, já manda aqui seu invite ou então pede ajuda aí para os universitários que eu sei que estão com você te orientando nessa live, se eu conheço bem essa figura. Eu sei que tecnologia não é o forte desse cara que é roots. Ele é o que a gente pode chamar de atleta raiz, do tempo em que corria de bamba, corria de quichute, não tinha amortecimento não tinha tecnologia, não tinha tecido mesh. Né, Ribeiro? Tô te esperando aqui pra gente começar esse papo. Deixa eu ver. Aqui, acho que ele já apareceu. Tô só esperando. Tô com saudade dele, inclusive, faz tempo que a gente não se vê. Estamos distantes nessa pandemia. Ê! Mestrão! Bem, Tudo bem, Ribeiro? rapidinho. Você vai botar um fone aí? Isso. Só um Manda instantinho. ver, que a gente te espera. Já tem uma galera aqui Vamos lá, entrando. não vamos perder tempo. Não vamos perder tempo não, tem muita história. Na verdade, esses 50 minutinhos aqui, uma hora, é pouco realmente para falar de tanta coisa que você viveu, para compartilhar tanta história, mas eu vou tentar dar uma condensada aqui para Não a podemos gente perder poder dar tempo, uma né? palhinha. É muita Você está me história, ouvindo né? bem aí? Tudo bem, tá me ouvindo bem, né, cara? Vou até aumentar um pouquinho para te ouvir Obrigado ainda. pelo convite. Obrigada a você, Show de querido. bola, agradeço você, o Caco. Vamos Obrigada contar a uma porção de você. mentira aqui, hein? Não, você, como diz o meu amigo Bro Bruto, é sem fingimento, sem joclebismo. Escuta Ó, uma coisa, saudade eu do nosso treino aí de São Paulo e de Ibirapuera, da nossa pista de grama. Já estou de volta aí para dar o treino para vocês, hein? estamos aqui te esperando, com certeza. Ó, Caipo Ribeiro entrou aqui na nossa Aí, meu sala, moleque. grandíssimo Tá Caipo, surfistão agora, hein? o menino do meio, o menino do meio. Escuta Isso uma aí. coisa, fazendo aqui, eu já escrevi muito sobre você, a gente tem uma relação próxima, tenho essa sorte, mas pesquisando aqui para essa conversa, encontrei ainda mais histórias e mais coisas inusitadas a seu respeito. Por exemplo, saber que o seu primeiro treino da vida foi um treino com o seu pai, correndo nas areias, do Arpoador até o Leblon, batendo bola ali um com o outro. E não é nada, não é nada. Quando você via, você tinha com 6 anos corrido pela areia, 6 quilômetros, mais ou menos, 5 quilômetros que dá do Arpoador até o Leblon. Aí depois disso, aos 10 anos, você correu a sua primeira prova, já como fundista. Não vou dizer aqui qual era o clube que você, Boa, pelo boa, clube deixa pelo qual quieto, você deixa corria, quieto. vou abafar esse caso, porque o Concorrente cara é forte. tricolor, deixa para lá. Pula Mas, essa enfim, parte. 10 anos já corria por um clube importante do Rio de Janeiro, não vamos dizer o nome. 10 Exato, quilômetros. A primeira prova de 10 quilômetros, você tinha 10 anos e fez em 41 minutos. Veja bem. O exatamente. que eu te pergunto é o seguinte: sabendo tudo que você sabe sobre fisiologia do esporte, conhecendo de perto atletas de peso, você diria que o seu corpo nasceu para ser um corpo de atleta de endurance, Ribeiro? Olha, claro, com certeza sim, mas totalmente errado, né? Do padrão normal da vida, né? Do atleta de alto rendimento, né? Mas eu dei muita sorte ao longo desses 30 anos de triatlo e 45 anos de corrida, eu nunca tive nenhum tipo de lesão grave. Só fui tendo no final da minha carreira, né?
Mas com certeza eu devo ter uma genética no meu passado, que essa história é uma história muito interessante, não sei se você ia perguntar a respeito. Manda ver, quero saber. Então, eu estava dando uma palestra para o Brasil Telecom, quando no final da palestra, um rapaz se perguntou: Alexandre, isso que você tem de endurance é o quê? É uma genética? É porque você ama muito o seu esporte? Daí eu fui procurar junto com meu pai, meus antepassados, né? Tem uma história muito interessante que é da minha vovó Josefa. Ah, Olha só esse mapa, eu trouxe até para ilustrar aqui para vocês. Ela saiu do Maranhão, lá do interior do Maranhão, do Barra do Corda, foi aham, até São Luís caminhando, aham. de São Luís ele foi até Belém, esse trecho aqui dá 1.500 quilômetros, fugindo de uma seca brabíssima com 10 anos de idade. 10 anos? Demorou meses. Não parou por aí, não. Caminhando. Daqui chegou em Belém, ela pegou um barco, foi parar lá no Pauli, quase fronteira com o Acre, Aham. com a turma toda, né? A família toda. E ela E vivia com e esse 10 anos com bigodudo você. aqui, ó, esse bigodudo aqui, ó, tá vendo aqui, cara de xerife? Sim. Meu bisavô Antônio, ele veio de Portugal, Aham. né? E quando ele chegou em Belém, ele desertou, que ele era militar, né? E foi atrás do ciclo da borracha. Uhum. Chegando lá no Pauli, conheceu a minha avó, olha que destino, né? Fizeram família lá, foram muito bem, foi um excelente empreendedor no ciclo da borracha, né? Aham. Então eu acho que eu adquiri esse endurance todo aí da minha vida por parte da minha bisavó. Eu gostei do meu brinquedinho, que era brincar de correr, e Aham. adquiri toda aquela energia dela, né? Só pode ter sido isso também para ajudar, né? Quer dizer, você acredita que tem um componente genético que te favoreceu nesse sentido? Porque realmente é muito incomum uma criança de 6 anos correr na areia, que a gente sabe que é uma coisa que demanda pra caramba, 5 quilômetros. Uma criança de 10 anos correr 10 quilômetros em 41 minutos é completamente fora da curva também. E seu É, pai ia te acompanhando nessa história? Você próprio foi pedindo para levar a coisa mais a sério, para treinar, para correr, para fazer prova? Como é que era essa relação entre vocês dois? O seu pai te olha, incentivando e você querendo ir mais longe? exato, eu dei muita sorte com meu pai, que meu pai é engenheiro civil, né? Então ele Uhum, construiu estrada pelo Brasil inteiro, né? E a gente morou no interior de São Paulo, interior da Bahia, interior de Minas Gerais, só em coisa brava, só nos buracos, né? E eu era uhum, muito jovem, muito pequenininho, quer dizer, meu pai não aproveitou os meus irmãos, os meus dois irmãos, Ana Maria e José Luiz, porque ele vivia viajando. No interior, uhum, largava a família lá, ia construir estrada, voltava 3 meses depois. uhum, Daí eu dei sorte que quando ele parou de construir estrada pelo interior, ficou só no trecho da Dutra, que era Rio e São Paulo. Ele uhum. começou a jogar todo aquele desaponto, né, para ele, desaponto, por não ter dado assim, Atenção aos o outros carinho e a dois. atenção para os meus irmãos mais velhos, ele jogou tudo para cima de mim. Uhum, Então eu dei muita sorte por isso, e ele foi tipo assim, sempre puxou minha rédea, né? Porque eu sempre queria mais, ele sempre muito preocupado em me machucar, me lesionar, né? Que era um moleque uhum, muito acelerado, né? uhum. Então, que meu pai foi meu grande companheiro, até que eu tenho um museu enorme aqui em casa, você tem noção, Maria Clara? Quando ele Uhum. foi a minha primeira meia maratona, foi com esse Super 8 aqui, ó. É, E a não, a segunda, gente vai falar, ó, vai só, falar do só, papel só do seu museu. pai. Já te É, mostro aí. várias coisas que você me mandou de fotos e tudo, são registros que o seu pai fazia, tem vídeos do seu pai gravando mesmo as suas primeiras provas. Eu tenho aqui uma linha do tempo, que quem está aqui assistindo a gente vai poder curtir, que é o seguinte: em 78, você com 13 anos, fez a sua primeira meia maratona. Também aos 13 Exato, anos, você foi o segundo colocado nos 8 quilômetros da corrida de Copacabana. Aí, com perfeito. 15 anos, você fez a sua primeira maratona, 42 quilômetros. Tem gente que passa a vida inteira e não faz nem um décimo disso. Então, com 15 anos, você era um garoto que fez 42 quilômetros em 3 horas e meia. Aí, você fez a sua segunda maratona em 2 horas e 59. Em 1983, Alexandre Ribeiro estreia no triatlo, primeira prova oficial de triatlo do Brasil, é de 83, tendo sido a primeira que não era oficial, em 82, organizada pelo Werneck. Então, Exato. como é que você passa de um menino corredor, treinava pelo clube, fazia maratona, fazia meia maratona, como é que você descobriu o triatlo, que era um esporte que mal existia aqui no Brasil? Quem Ó, te apresentou o triatlo? Como você se interessou por isso? foi esse cidadão aqui, ó, José Inácio Werneck. Acho que você tinha separado a foto dele aqui. Vou, Que vou foi o tentar achar. organizador de provas, o Werneck. José Inácio Werneck e o jornalista William Kerr, do Jornal do Brasil. Eu dei Certo. muita sorte porque o que aconteceu? O Werneck ele organizava provas de maratona também. Então, assim como eu fiz a minha transição de maratona para triatlo, ele fez igual, só que organizando eventos.
E a mulher dele também participava de maratona e também de triatlo, né? E Uhum. em 82 ele estava lá na Havaí, fazendo a maratona de Honolulu, quando ele viu pela NBC aquela chegada dramática da Julie Moss. Não sei se você Uhum. chegou a ver esse vídeo. E Já vi, é muito bom. foi exatamente esse vídeo que deu o start no mundo inteiro das provas de triatlo de Ironman, da distância do Ironman, né? Uhum. Paralelamente a isso, o jornalista Lequer estava no Brasil, quando ele recebeu uma revista Sport Illustrated Uhum. americana, com a chegada da Julie mais dramática. Os dois, ao mesmo tempo, trouxeram o triatlo para o Brasil, organizaram o Domingo Alegre, que foi essa prova não oficial de 82, que era natação, corrida e ciclismo por último, e o vencedor foi o A Carlos ordem era Dolabella. diferente, né? Você Chegava sabe por por, bike, você sabe por que que a ordem era diferente? porque nos Estados Unidos tinha eventos assim também, né? Não tinha uma Tem. coisa mais oficializada. A única coisa oficializada era o Ironman do Havaí, entendeu? Na E distância você padrão, sabe, natação, ciclismo e corrida. só um parênteses dentro dessa história, que é o que a gente vai continuar ouvindo, mas você Sim. sabe dizer por que que a ordem do triatlo é a ordem que é, começando com a natação? É uma questão logística só? Ou tem algum outro aspecto? Porque já foi de outra maneira? Eu acho que mais uma questão logística. Você não pode botar a natação por último, porque o cara vai nadar, pedalar, quer dizer, o cara vai pedalar e correr, vai chegar na natação, vai morrer de cãibra, né? Vai morrer Tem. afogado. Ah, é perigoso no Então, mar. acho que a parte principal é você ter a natação em primeiro lugar. O Tá, ciclismo foi em segundo lugar pelo já seguinte: mudou. você chegar com aquela multidão na linha de chegada, poderia ocasionar muitos acidentes, entendeu? Então é por isso essa sequência: natação, ciclismo e corrida, para dar mais Você segurança para o atleta. sai da água, dá uma desacelerada para poder trocar de roupa, subir na bike e tal, e não amultua todo mundo, né? Senão também o cara já sai Desacelerar correndo. nada, não tem nada de desacelerar, não, Maria Clara. É pancada do início ao fim. Depois a gente vai falar de Nada de transição. desacelerar. Não tem negócio de botar a meia, perfume, não. Mas aí, beleza. Aí eles trouxeram a ideia do triatlon para o Brasil, fizeram o Domingo Alegre em 82, que você não Exato. participou ainda, participa da primeira oficial. Você soube por eles que organizavam prova. Como é que foi essa transição sua da corrida para o triatlon? Tá, então, depois que eu terminei minha segunda maratona, eu ia correr uma prova que se chamava de Uberaba-Uberlândia, de 100 quilômetros a pé, com 16 anos de idade. Quando eu recebi essa revista, essas imagens lá dos Estados Unidos, né, que passou até no Esporte Espetacular, quem narrou aquilo foi o Marco Ripper, que foi um dos pioneiros do triatlo no Brasil. Eu fiquei Uhum. fascinado por aquela prova. Falei para meu pai, vou parar de correr maratona, vou começar a fazer triatlo agora. Vai ser meu sonho. Meu pai ficou apavorado quando ele soube da distância, né? Ele falou: meu filho, você já faz uma maratona, vai botar mais ciclismo e natação? Onde você vai parar com tudo isso, né? Então, minha transição Uhum. foi exatamente nesse período, de 81 para 82, quando eu comecei a treinar para o Porque triatlo, né? em 82, os primeiros brasileiros participaram do Ironman do Havaí, que era Então, o falar Carlos deles. Dolabella, o Ronaldo Borges e o Márcio Kipper, né? Marco Ripper. Marco Ripper. Eu Exato. botei Márcio aqui. Nossa, ficou tudo errado. Não, Mas é isso tranquilo. aí. 82 primeiros brasileiros no Havaí. E você se familiarizando com aquilo. Você já queria ir para as cabeças e fazer as distâncias longas do Ironman? Exatamente. Quando eu vi essa reportagem do Marco Ripper, do Dolabella e do Ronaldão, eu fiquei mais fascinado ainda. Falei, cara, eu vou fazer essa prova uma vez na vida, pelo menos, né? Só que eu não podia me inscrever naquele ano, porque a categoria de 18 anos não podia correr com 17 anos de idade, só com 18. Sim, tinha Então que eu tive esperar que você esperar um completar. ano para poder fazer a idade da prova e poder participar do evento, entendeu? Aí, Uhum. por sorte, o que aconteceu antes disso? Em 83, quando eu participei da primeira triatlo no Brasil, eu e mais 200 atletas fomos desclassificados. Isso foi uma decepção enorme para mim. A história é muito louca, É. por problemas do staff, 200 atletas desclassificados na sua primeira participação. O que Inclusive, aconteceu ali? inclusive, o Kurt Mara, que foi escolhido como maior concurso, né, que ele veio participar do evento, você tinha que dar 2 voltas e meia de ciclismo. A maioria deu Uhum. 2 voltas por erro do staff, que orientou todo mundo errado. Eu fiquei Entendi. muito decepcionado. Eu nunca tinha sido desclassificado em prova alguma de corrida, né? Então, meu primeiro evento Já a ser estava fazia desclassificado 3 foi. anos repetindo. Exatamente. Daí, o que aconteceu? Veio a segunda prova oficial, que foi em 83, de novembro de 83, e Uhum. foi muito interessante isso, que foi meu primeiro patrocinador assim, né? Foi de última hora, né? Tinha um Uhum. amigo que tinha uma loja de roupas, né, no shopping, falei assim, fui lá até ele e falei: olha só, eu queria participar do triatlo, você poderia me patrocinar? Ele falou o seguinte: eu vou te dar um bicho para você se você ficar top 10, top 20, top 30. Você topa? Top. Acho que ele não tinha noção nenhuma que ia ganhar nada, né? Acho que ele ia nem completar a prova, né, Maria Clara? Eu fui Sim. lá, fiquei em top 10, sexto brasileiro geral. E Uhum. daí, o que aconteceu? Depois desse resultado, que foi muito importante para mim, meu pai, Uhum. já sabendo que eu queria ir para o Havaí, ele grudou no Jim Harper, que foi vencedor da prova, aliás, ficou em segundo lugar na prova.
Falou de Uhum. Rafa, você tem algum CT de treinamento nos Estados Unidos? E coincidentemente ele tinha um CT em Sacramento, na Califórnia, que é onde meu primo morava em São José, que era caminho do trabalho dele. Eu Uhum. passei 6 meses lá treinando para o Ironman da Havaí. Como eu te falei, foi tipo uma pós-graduação, mestrado, doutorado, né, ter feito essa transição na minha vida, né? Que a Quer partir de dizer, então eu comecei a ganhar as provas no Brasil, né? de novo, né? O seu pai é o seu fã número um. Eu já Com tive a certeza. oportunidade de falar com ele e ele realmente é fã rasgado, pai coruja Ele, de mesmo. coração. É E verdade. como se não bastasse, você ainda encontrou uma companheira, que é a Clarice, que é a sua fã número um e meio. Só para não Pô, daí deixar ela a Clarice competir, chegou para me vestir bonitão, né? Para ficar um gatão, né? Que era uma mulamba. deixar você bonito. Então, eu te pergunto, e seu pai é um cara que tem essa participação intensa, sobretudo no começo da sua carreira, foi dele essa ideia do CT, de você ir treinar na Califórnia, perto de ídolos e tudo, para participar do primeiro Ironman. Qual que é a relevância que você vê de ter alguém da família dando suporte e vibrando e admirando um atleta como você era e como tem várias histórias que a gente vê assim. Você acha que realmente faz diferença no resultado de um atleta ele ter alguém como um pai ou a esposa ou alguém do lado realmente como você teve a sorte de ter? Você acha que faz Olha, diferença de fato no resultado ou é só com, uma coisa? com certeza sim, cara. Não só meu pai, meus irmãos, minhas irmãs, né? Da minha família em si, todo mundo me apoiava. Minha mãe, né? Todo mundo estava sempre ao meu lado, participando das provas que eu competia, antes da largada, depois da largada, entendeu? Então, não tenho dúvida. Vou te dar até como professor de educação física, como coach, o que Uhum. acontece no meu dia a dia quando eu treino as pessoas que querem fazer Ironman. Primeira coisa que eu pergunto, já falou com a sua família? Eles estão de acordo? Porque, Maria Clara, que eu geralmente desquite por causa disso. É aquele cara que está na estrada pedalando 180 km, a mulher começa a ligar, ou vice-versa, o homem começa a ligar, que hora você vai chegar em casa, que hora você vai chegar, está sumido, agora você não tem mais sábado nem domingo. Então, a família é o primeiro passo para você mesmo, você ter um bom rendimento. Qualquer profissão que você venha exercer, você tem que ter um apoio dele, entendeu? Então, não tenha Sim. dúvida que a família é prioridade nisso aí. E o treino do triatlo é um treino, agora falando de treinamento de amador mesmo, né? Não precisa ser Sim. atleta profissional para treinar muito pesado, ainda mais quem é amador e tem que conciliar, como a gente sabe, todos esses casos de pessoas que são executivos, que têm outra profissão, mulheres que cuidam de famílias e filhos e tal, e que treinam muito pesado. Eu acho que o treino do triatlo é bem mais difícil do que a prova em si, né? Porque são meses de trabalho triplicado, né? De três Preparação, né? atividades e É. preparação, e tem isso que você falou. Se você não tiver o mínimo de apoio dentro de casa, realmente complica. Mas no caso de um atleta profissional, um cara que nasceu com a máquina perfeita, como você, por exemplo, poderia Mais ou não menos, né? impactar tanto, poderia ser só legal. Mas você acha que parte dos seus resultados, isso é assim, para sua cabeça, psicologicamente, isso te faz bem? Com certeza, cara. Eu acho que você ter um apoio assim dos seus familiares, dos seus amigos que torcem por você, isso te levanta muito a sua moral, sabe? Te levanta a sua autoestima, que você fica mais fortalecido. Porque o nosso dia a dia é realmente, no caso do Ironman do Ultraman, é muito estressante, né, cara? Você tem aí, no meu caso, depois que me separei, eu tinha que cuidar da minha família, do meu trabalho e por isso do meu esporte. Então é Uhum. aquela rotina de fazer compra de mercado, levar as crianças para o colégio, levar para o esporte, fazer compra de mercado. E aí, dar o treino para meus alunos e depois treinar na estrada com sujeito fechado de caminhão, né? Sim. Toda aquele trânsito efervescente que a gente sempre pegou para ir para a estrada, né? Então, quando eu Uhum. via no final do dia, estava 5 horas dentro do carro dirigindo para dar conta do recado disso tudo. Então, se você tiver um apoio por trás para te manter essa moral sempre com a sua autoestima lá em cima, não tenha dúvida que a Uhum. energia é muito positiva, sabe, cara? É essencial Sim, para a vida de um atleta, né? sim. E aí é o seguinte, você vai participar do primeiro, da sua primeira edição como atleta do Ironman do Havaí, com 18 anos recém-completados, aquela modalidade ainda engatinhando, pouca gente conhecia. E de lá para cá, essa marca virou uma marca poderosíssima, Com com certeza. movimenta milhões, não só de Ainda grana, continua sendo, né? mas de atletas e no mundo inteiro, é uma coisa super poderosa. Qual é o sentimento que você tem com relação a isso? Você olha para isso com orgulho ou tem um pouco de um sentimento de uma certa nostalgia porque era uma coisa raiz? Você acha que perdeu a identidade ou acha que foi só um processo evolutivo virtuoso e tudo? Como é que você se sente acompanhando
esse Bom, boom, essa coisa enorme que se primeiro, tornou o Ironman? a chegadinha do Ironman do Havaí, ó, de Pois 84, é, ó. essa foto tem uma história linda, porque você estava muito Sorrindo e chorando ao sofrido. mesmo tempo. Você tinha, eu vou contar para a galera que não sabe, quer dizer, você estava meio gripado, fez a prova, era seu sonho e tudo, e justamente na corrida que era o seu, era, né, seu ponto forte, você teve um mal-estar respiratório fortíssimo e Verdade, é. chegou aí sofrendo, chorando e sorrindo. Mas, enfim, voltando para minha pergunta, Lógico. você pega uma modalidade no início, engatinhando, vê o desenvolvimento dela, vê se tornar uma grande potência. A identidade daquela modalidade que você conheceu lá atrás, ela se mantém ou ela se perde ao longo desse processo Olha, todo? é um pouco de cada, sabe, cara? Também não posso ser injusto. Mudou bastante, porque antigamente o cara valorizava mais assim, o espírito da prova, né? A simplicidade, né? Uhum. A amizade, a família, né? O companheirismo, né? E hoje o que acontece? O cara está mais preocupado com a bicicleta que ele vai usar durante a prova, com o capacete que ele vai usar de não sei quantos milhões, entendeu? Está mais preocupado em desfilar do que treinar assim, no dia a dia como com raiz, entendeu? Então Uhum. virou um pouquinho mais Nutella do que raiz. Mas isso Uhum. é normal, né? Conforme a evolução que vai acontecendo ao longo dos anos, isso com certeza ia acontecer. Então, até que isso que aconteceu, Peraí que eu não estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Congelou. Agora eu tô te ouvindo, agora eu tô te ouvindo. Você tá estava falando, escutando? tanto é que o que acontece? Meu Agora pai eu me tô. ligou, peraí. Rapidinho, meu pai me Tá, ligou, ele vai ligar de novo, dá um minutinho. é isso, pai é pai. Ó, interrompe a entrevista para falar com o pai dele. Filhos que estão olhando, vendo essa live, Ele vai prestem me ligar atenção, 10 hein? mil vezes. Falamos dele, afinal. Ah, daqui a pouco ele vai tocar de novo aí, ó. Tá bom, a gente Vamos atende, não tem lá. problema. A gente bota ele para dentro. Beleza. Show de Mas aí você bola. vinha tendo é Vamos um lá, vamos continuar o processo que é raciocínio. natural. Natural, né, cara? Tem gente que vai lá para desfilar, tem gente que vai lá para competir de verdade, entendeu? Tem gente que dá valor pelo treino, não pela competição em si, né? É normal essa evolução, né? Então a gente não pode criticar um lado, porque o cara quer ter uma boa bicicleta, quer ter um bom material, sem pensar no treinamento em si, né? Então acho que tem que respeitar o ser humano, né? Cada um com o seu sonho, com a sua realidade, né? Mas é muito diferente do que você vivenciou naquelas primeiras edições. Muita coisa. O material de ciclismo evoluiu muita coisa, assim, em termos de peso, de tecnologia, né? A corrida um pouquinho menos, a natação um pouquinho menos. A bike foi a coisa que evoluiu muito. Mas vou te dar um exemplo do John Howard. John Howard, em 1981, ele fez 4 horas e 28 minutos no Ironman do Havaí. E isso é um tempasso, com bicicleta de ferro, capacete de tira, sapatilha de tira. Quer dizer, hoje o cara tem uma bicicleta tipo 10 quilos mais leve e faz quase o que parecido com ele isso há 40 anos atrás, quer dizer. Então, quando eu falo com meus alunos, é só, começa com a bicicleta simplesinha, vai evoluindo ao longo do seu treinamento junto com o seu material. Deixa para pegar uma bicicleta top depois que você tiver gosto pelo esporte e saber que é isso mesmo que você quer da sua vida, entendeu? Eu acho Quando que o isso de correto seria fato for isso. fazer diferença, né? Exatamente, né? É por aí. E você, além do Ironman do Havaí, as primeiras provas de triatlo, você participou da primeira oficial e depois você foi inaugurando provas de triatlo pelo Brasil afora. Então, você estava na primeira prova de triatlo do Paraná, primeira prova de triatlo de São Paulo, a primeira prova de triatlo de Brasília e foi o vencedor da primeira prova de triatlo de Fortaleza em 86. Tudo isso entre 84 e 86. Como é que era a organização? Porque o triatlo exige uma logística super difícil. Você que é organizador de prova sabe disso. Como é que Doideira. eram essas provas lá no começo? Tem alguma história muito doida que você vivenciou Nossa, naquele é início? roleta russa, você não tem noção. Eu não fechava o trânsito naquela época, né? Então, só para você ter uma noção, a primeira prova que eu ganhei foi a seletiva do Triatlo do Rio, em 1985. Olha como é que eu cheguei, ó. Olha só, sente a situação. Disputando com ônibus, quase Atropelado sendo atropelado. Coisa de no maluco, caminho. né? Que é esse ônibus aí que eu pegava para ir para Gama Filho, cara. Você tá... Entendeu? Para Esse a aí, esse universidade. aí essa prova é a prova de 85, que é a sua primeira vitória na vida, Exato. né? Como triatleta, na seletiva para o Campeonato Brasileiro. E aí estavam os melhores atletas do Brasil naquela época, né? Foi uma chegada assim, bem puxada, que eu peguei o Roger de Moraes, que era um grande atleta da época, né? Faltando Tinha só 6 brasileiros nessa prova, não é isso?
Quanto? 6? Tinha Não, pouquíssimos não, brasileiros. Maria Clara. Não, era seletiva para o Campeonato Ah, era Brasileiro, que era no seletiva para o final. brasileiro. Tem uma outra Isso. prova que eram pouquíssimos brasileiros, vários gringos, e você era um desses brasileiros. Eu confundi Aí daí mais. era o Ironman do Brasil, entendeu? Tinha Isso, 30 participantes apenas, entendeu? isso. Mas essa tinham 400 pessoas largavam nesse evento que era a seletiva, né? Então, isso aqui, ó, como eu te falei, é a verdadeira chegada à raiz, ó. Não tem nada de Nutella, tá vendo? Aí, ó. É, o Coisa trânsito de era doido, né? liberado e vocês tinham Liberado, que né? correr e pedalar no meio dessa galera toda. Tinha que contar com a sorte e com as pessoas ao lado de moto aí ajudando a gente, entendeu? Para a gente não ser atropelado, né? Mas, graças a Deus, ninguém morreu nesse período. Quer dizer, todo mundo sobreviveu, né? Todos sobreviveram. Mas era diferente do que acontece hoje. Hoje você não pode organizar uma prova nesse sentido. Se acontece alguma coisa com o atleta, tem aquele todo o processo, né? Então, quer dizer, então a gente tem que fazer uma coisa com segurança para os atletas, né? E natação tinha as boias certinhos, tinha gente acompanhando, olhando, ou era também salve quem puder? Como é que Não, a marcava? natação não. Não vou te falar, inclusive, foi triatlo de 85, o brasileiro que eu me classifiquei, né? A temperatura da água estava 13 graus, só 3 tinham roupa de borracha. Metade da turma que largou ficou lá na água, foram resgatados por caiaque, por barco, né? Não sei como é que não morreram pessoas naquele dia. Eu saí Todo congelado da mundo de água, maiô, de sunga. demorei 10 minutos para montar em cima da bicicleta para conseguir começar a pedalar, né? Mas tinha um suporte bem bom assim dos atletas, inclusive que organizava era o José Inácio Werneck, entendeu? Sim. Dava um bom O suporte para a Werneck gente. foi o grande organizador das provas durante toda a década de 80, Ribeiro? Sim, o Werneck foi um cara assim, desbravador, né? Acho que foi um cara iluminado, porque ele organizou tão bem o triatlo, assim como as maratonas do Brasil, entendeu? Era um cara que tinha todo o know-how lá dos Estados Unidos, lá de fora, um cara inteligente, um cara que estava no Jornal do Brasil, que tinha uma revista chamada Viva, que publicava nossos resultados, entendeu? Então foi um cara visionário, assim. Ele e o William Kerr. Só que o William Kerr morreu logo após, em 83, né? Depois de trazer o triatlo para o Brasil, morreu, acho que foi de acidente de carro. Não, morreu Uhum, de infarto, desculpa, mas uhum. não foi a pena, né? Mas o Werneck foi assim, de tirar o chapéu. Não só o Werneck, assim como o Cid Cardoso também, que organizou grandes eventos, Jean Madruga, Júlio Alfaia, o Núbio, Vanderlei Zangelmin. Então, essas pessoas foram assim, muito importantes para o teatro no Brasil naquela época, né? Cada um nos seus estados. E naquele comecinho, o grande nome do triatlo no Brasil era o Dolabella, de atleta. Sim, Dolabella Você foi começou. Dolabella foi meu grande amigo, era meu grande amigo, assim, meu grande parceiro, né? Ele que me ensinou a fazer meu book, o cara se vestia super bem, ele recebeu uma premiação de terno, ele levava uma importância no esporte que ele participava, entendeu? Ele, o Roger de Moraes, foi grandes atletas, Carlos Gaglianone, Tizano, tiveram vários, mas o Dolabella, assim, mais que se destacou porque ganhou mais prova naquele período dos anos 80 de distâncias curtas, entendeu? Então foi o Sim, cara, assim, que mais se realizou nessas distâncias, né? sei, nas mais curtas. Bom, Mais aí curtas. falando em distâncias curtas, eu vou falar do oposto disso, que são as distâncias longuíssimas. O primeiro, apesar a gente até hoje ouve falar de Ultraman como algo muito distante da nossa realidade, né? Porque, para começar, quem são as pessoas que conseguem fazer uma prova que soma 515 quilômetros? Então, quem Coisa de aqui não doido, né? sabe, eu estou falando com um cara que é 6 vezes campeão da prova mais longa de triatlon do mundo, talvez uma das provas mais longas de endurance do mundo, se não for a mais. Então, são 515 quilômetros divididos assim. Primeiro dia, você nada 10 quilômetros. Segundo Perfeito. dia, você pedala 400 quilômetros. Não, não, Terceiro dia, 146 quilômetros, 146. Não, 146. no primeiro dia você nada 10 quilômetros e pedala 146 quilômetros. Ah, você divide a bike. Divide a bike. Daí o segundo dia você pedala Ah, 278 quilômetros. E o entendi. A último bike dia você corre a dupla maratona, 84. 84. Tudo isso Exato. somado 515. Perfeito. Você brinca que quando você quer explicar como é que é, você fala assim, ó, faz assim, é como se fosse assim, você nada como é que é? Do Leblon até o Ih, cara. Leme, Caiu nada aqui, do desculpa. Leblon até o Leme, aí Não, pega a não, bike não. do Leme, Do Leblon até a Urca. do Leblon até a Urca, pega a bike na Urca, pedala até São Paulo, larga a Exato. bike em São Paulo e corre até Santos. Perfeito, Maria Clara. Isso aí mesmo. Só a ideia Só, da galera, só a que galera você prestar atenção, né? Pô, isso tudo bem, Ribeiro? Eu falei, isso tudo mais um pouquinho, né? Deixa eu Só arrumar que aqui. 3 dias. Bom, a primeira prova, a primeira edição do Ultraman, se eu não estou enganada, você me corrige, é de 85.
E o primeiro brasileiro a participar é Manuel José Simões da Costa, que tinha 31 anos naquela época. Exato. 85 você era um Manuel Simão. moleque e você já ficou interessado nessa prova. Anos depois, muitos anos depois, em 2003, você é convidado para 38 participar anos de dessa idade, prova. hein? Hã? Estava com 38 anos de idade. 38 anos de idade, você é convidado para fazer o Ultraman, vai para lá e ganha. E a partir de então você constrói essa história linda que você tem 9 participações no Ultraman, 6 vitórias, 2 vice-campeonatos e um quarto lugar. O que é que você diria que precisa ser ou ter para ter assim um décimo desse sucesso que você teve nessa prova? Qual é a característica que você acha que fez de você esse campeão histórico nessa prova tão específica? Maluco, parafuso a menos, coisa de doido, né? Na Não, verdade, não você faz. precisa gostar muito disso aí, mas muita coisa, sabe? Como eu fiz a minha vida, como eu te falei tempos atrás, né? Eu sonhava em ser um maratonista, e acho que na minha encarnação passada eu fui um grande maratonista, alguma coisa com corrida, né? De endurance. Então eu só fiz uma transição, né? Dessa vida de agora, entendeu? Então eu acho que isso vem muito da salva do seu espírito, do seu amor pelo aquilo que você faz. Então não existe cansaço, não existe dor, não existe nada que possa me impedir quando você faz por amor, entendeu? Então acho que é uma coisa que eu gosto muito, tenho muito prazer. Não tem sacrifício, sacrifício treinar 4 horas da manhã, chuveiro, vai tomar aquele banho de chuva ao longo do ciclismo. Isso não tem importância nenhuma, entendeu, Maria Clara? Acho que quando você Sim, faz por amor, você supera qualquer barreira, entendeu? Acho que é sim. por aí. Assim, e fisiologicamente, você está lá com outros atletas que também são atletas fortes, treinados, tem muito gringo. Não é uma prova de que tenha muito volume de atleta, é uma prova só para 40 atletas, se eu não me engano, né? São Isso, 40 pessoas perfeito. que podem participar. Então, é realmente uma amostragem de quem é capaz de estar ali e fazer algo tão duro. Além do parafuso a menos, além dessa paixão que eu consigo entender, fisicamente, né? Você acha que tem é uma prova mais mental, é uma prova que exige fisiologicamente algo específico e que você por acaso tinha. Tá bom, já entendi que é maluquice, mas do seu corpo mesmo, o que é que você acha que fez de você 6 vezes campeão do Ultraman? Eu acho o seguinte, eu fiz uns testes já com o Dr. Cláudio Gil, né? Testes fisiológico, né? De esteira ergométrica. Fiz Uhum, todo um mapeamento do meu coração. Não tem nada de especial no meu coração. É um coração de atleta, mas não é um atleta especial, que tem um coração diferenciado. É um pouquinho uhum, acima da média de um atleta amador, entendeu? Eu, sei, fisiologicamente, por dentro, também tenho o meu PO mais baixo de 44, tenho o hematócrito normal, entendeu? Não tem nada de especial. Acho que o grande diferencial, Maria Clara, acho que está aqui na sua cabeça. O sei. quanto você suporta aquela rotina, aquele dia a dia. Isso, para mim, eu Uhum, tiro de letra. Eu vejo que as pessoas jogam a toalha no primeiro momento de fraqueza durante a prova, que começa a passar mal, vomitar, ter uma câimbra, aí joga a toalha e para a prova, entendeu? Então eu acho que tem essa habilidade de, mesmo passando um dia ruim de prova, conseguir superar esses intempéries durante o evento, entendeu? Então, uhum, como eu passei, como eu te disse outra vez, eu participei de 9 Ultramans, né? Ganhei uhum, 6 vezes lá, mas o mais importante para mim foi o Ultraman, que eu fiquei em quarto lugar, que eu levei meus uhum. 3 filhos para me ajudar, que eu passei mal desde o início, já vomitando após a natação, só comia pão, só tomava água, então foi uma superação muito mental, muito mais forte, muito mais mental do que física, entendeu? Eu tinha Sei. tudo para parar aquela prova, de tanto eu cheguei, eu perdi quase, sei lá, 10 quilos naquele evento. É uma coisa que você não perderia numa prova que você estivesse se alimentando normalmente, entendeu? Então acho que Sei. foi uma prova de superação mental. Então o que eu tenho de diferencial aí é a mente, que engana a dor, entendeu? Engana Você aquela consegue manter dificuldade. a calma? Você consegue ficar Sim, calmo sim, numa situação, num mal-estar físico, sentindo mal-estar físico? eu consigo tentar resolver a situação ao longo da prova, entendeu? Eu não deixo para resolver depois da prova, que eu parei a prova e resolver ela no ano seguinte. Não, eu resolvo durante a prova, entendeu? Porque é aquele Aí ano também inteiro de... Não, não leva lição de casa, né? nada, porque é aquele ano inteiro de sacrifício, né? Você se sacrifica com teus filhos, né, com o seu trabalho, né? Com o seu dia a dia. Então, quer dizer, como é que eu vou jogar um ano inteiro de fora? Porque eu passei mal, tentar resolver na hora, né? Porque senão só ano que vem que vai ter essa outra oportunidade, se tiver, entendeu? Então, Sim. acho que a principal que eu tenho de diferencial seria a mente de você conseguir suportar essas dores, né?
esses intempéries ao longo das competições, entendeu? E hoje está muito na moda, todo que é atleta de alta performance é praticante de meditação, faz milhões de exercícios, tem apoios de psicólogos, de todos os tipos de profissionais, tem um respaldo que eu pessoalmente sei que você não teve, que foi no pelo mesmo, tudo que você fez foi sempre na raça mesmo. Mas você tinha alguma coisa, algum tipo de exercício que você criou para você mesmo, mantras ou coisas mentais para ter esse resultado que você consegue ter Na, mental? na verdade, eu fiz meditação transcendental com o professor Kleber, isso em 1990, mas qual era o meu motivo naquela época? Porque eu queria ter um sono mais profundo, entendeu? Então ele me mandou um mantra, e eu consegui meditar durante 20 minutos de tarde, equivalia a 4 horas de sono ao longo da noite. Então isso me ajudou muito na minha recuperação no meu dia a dia de desgaste físico, entendeu? E eu continuo meditando até hoje, graças a ele, né? Isso foi muito importante para mim. A questão de se você tem um psicólogo, você tem um massagista, fisioterapeuta, um médico, acho que isso é muito importante para todos os atletas, amadores e profissionais. Isso que ajuda muito o ser humano, né? No seu dia a dia. Porque hoje em dia a gente tem tanta informação ruim na nossa mente, com televisão só da desgraça, rádio só da desgraça, você sai na rua, só tem nego mal educado. Então, se você tiver um seu dia a dia, como se recuperar dessa energia negativa, eu acho extremamente importante. Não só para o ser humano que faz esporte, mas aqui também tem o dia a dia de uma vida sedentária, entendeu? Sim. E aí, você passou esse período dos anos 2000 dedicado ao Ultraman, e é uma grande consagração, né? Acho que é uma das maiores consagrações da sua trajetória como atleta, são esses 6 títulos, que é uma marca muito histórica. E aí, quando chegou em 2013, você foi se preparar para fazer a sua última participação nessa prova que te deu tanto, né? Que foi tão importante para você. Como é que você se sentiu nessa despedida da alta performance em 2013, quando fazia 30 anos que você tinha começado no triatlon, quando o próprio Ultraman fazia 30 anos? Qual foi o seu sentimento? Como é que foi essa prova, essa edição de 2013? Não foi a despedida como eu queria que fosse, ganhando a prova, né? Terminei em segundo lugar, mas sabendo que não saberia nem se ia completar esse último evento, né? Porque eu já estava com problemas assim de esporão de calcânio do lado esquerdo do pé, panturrilha do lado esquerdo da perna, cabeça de fêmur do lado esquerdo da perna, tudo por causa da embreagem do carro, que não foi nem por causa de eu estar nadando, pedalando e correndo. Foi por causa do carro, de ficar 6, 5 horas dentro do carro, dirigindo para cima e para baixo. Isso foi Sei, não minando foi, o meu corpo. não foi de desgaste de 9 participações numa Não, prova de juro por 500 Deus, metros. não foi, estou te falando. Até que hoje não tem nem mais carro e minhas lesões sumiram. É verdade. Entendi. Tá O problema entendendo? era o carro. O problema era o carro. O Dolabella veio falar, por que você não compra um carro automático? O Dolabella, agora eu estou me aposentando outra vez, já era, cara. Por que você não falou isso anos atrás, né? Podia ter me dado essa dica antes, né? Mas como é que você se sentiu? Esse ano, essa despedida foi dura ou você foi tranquilo? Foi uma passagem tranquila para você sair do alto rendimento para uma coisa mais recreativa e tudo? Não, foi muito bem resolvido, graças a Deus. Eu já estava mais que realizado e para Havaí pela última vez. Eu sabia quebrar na maratona, não sabia onde. O que aconteceu? Quando deu a primeira maratona, eu passei para 3 horas e 4 ao lado do Miro Gregar, né? E depois eu comecei a caminhar até o final da prova. Eu caminhei 42 quilômetros, então voltou aquele filme todo da minha vida de esporte, né? De atleta, de pessoa, como valeu a pena, como fez sentido, né? Eu viver dessa forma, como eu agradeço eternamente ter uma família boa, as pessoas, os bons amigos, como eu viajei nesse planeta lindo, maravilhoso. Quer dizer, o esporte só trouxe só coisas boas para a minha vida, entendeu, pessoal. Então eu fiz uma reflexão de 6 horas de caminhada até a linha de chegada, entendeu? Então foi uma terapia para encerrar bem e vendo os detalhes do Havaí, aquela praia que eu não enxergava quando eu estava correndo, entendeu? Sim. Então isso foi muito bacana para mim, foi muito Deve prazeroso. ter Pode parecer até sido emocionante. sacrificante, mas foi muito prazeroso, sabe? Muito legal. E você, em 90, se formou educador físico e você foi treinador de atletas de ponta, como, por exemplo, a Fernanda Maciel, que a gente entrevistou aqui, e a minha mestra Cris Carvalho, A razão pela magrinha qual eu querida, te chamo de mestrão. Te chamo de mestrão porque é o mestre da minha mestra, então só querida, pode ser o todos nós mestrão. amamos ela, muita coisa.
eu te pergunto o seguinte, quais foram as suas maiores conquistas como treinador? Olha, eu vou te falar uma que eu achei que a Cris ia ganhar aquela prova com certeza. Tinha todas, eu postei minhas fichas nela 100%, só que a Cris é muito cabeça dura, tu sabe, né, Maria Clara? A Sim. Cris estava no auge assim, da performance de meio Ironman e de Ironman. Daí tinha um meio Ironman de Porto Seguro, que era Qualify para o Havaí. Eu falei, Cris, hoje você vai ganhar da Fernanda Keller, tenho certeza, cara. E tinha mais duas Fernanda gringas na Keller estava prova. aqui, hein? Estava aqui vendo a gente. Então, eu falei, ó, você vai ganhar da Fernanda e tinha mais duas gringas. Não, então, só que você não pode esquecer de se alimentar, cara. Tem que comer direitinho. Resumindo, a Cris meteu o pau na bicicleta, tomou um gel e bebeu uma garrafinha de água e pegou a gringa. Passou a Fernanda e passou outra gringa lá. Pegou a bicicleta junto com a gringa. Saiu para correr fuzilando, só que esqueceu de comer e de se hidratar. Resumindo, foi atropelado pela Fernanda, pela gringa, ficou em quinto lugar. Mas seria a grande oportunidade dela de ter disputado a prova junto com a Fernanda, lado a lado, entendeu? Então foi uma tristeza nesse ponto de vista. Mas, de qualquer forma, a gente está sempre acertando e errando na nossa vida, né? Então foi uma lição para ela, assim como atleta, de na próxima vez não ter errado na sua estratégia. Mas ela foi muito bem colocada também, quando ela foi 13ª colocada no Ironman do Havaí, de 1993. A primeira participação dela foi fantástica. Ela fez a terceira melhor corrida do dia, 3 horas e 20, e fez uma performance assim, absurdamente maravilhosa. Eu acho que a Cris foi a minha grande atleta assim, de ponta na distância de Ironman, de short triatlo, duatlo, entendeu? Duatlo, ela ganhou vários duatlos na vida dela, né? Uma pessoa muito guerreira, muito querida, né? Infelizmente se foi, né? Mas deixou uma energia muito boa para a gente que ficou aqui nesse planeta maravilhoso, né? Sim. Então, para você, conquistas como essa da Cris, por exemplo, foram conquistas também pessoais tuas como técnico. Você teve a chance de ter outros resultados assim, outras alegrias assim, a partir de atletas como a Cris. Eu cheguei a treinar também, Maria Clara, o Armando Barcelos e o Marcos Anello, mas o grande coach dele não foi eu que fiz dele, foi o Marcelo Borges, né? Que era o técnico da Fernanda Keller, né? Treinei ele só por um período de 1 ano só, entendeu? Mas quem Sei. foi o grande coach dele foi o Marcelo Borges, né? Mas a grande referência mesmo foi a Cris Carvalho, né? Legal. E aí, bom, falando dela, você já tem muito tempo, você é o coach da Pro Ribeiro, que é a sua assessoria aí no Rio de Janeiro. Já faz um tempão que você orienta uma porção de pessoas no seu escritório ali no PP, com a maior alegria, todo mundo fica de cabeça feita com seus treinos. E aqui em São Paulo, você é diretor técnico do Núcleo Aventura, que foi um projeto que você abraçou, que a Cris deixou aqui e você abraçou e cuida de todo mundo aqui do Núcleo Aventura. O que você considera que é o seu estilo pessoal como treinador? Quais são os tipos de desafio que você mais curte com os seus alunos e qual é a marca do Ribeiro treinador? Olha, vou te ser sincero, o que eu mais curto é quando o aluno chega lá no meu treino de mais cedinho, com aquela nuvem preta em cima, né? Cheio de problema, de família, de trabalho, e ele volta para casa levinho. Isso não tem preço, Maria Clara. Isso para mim é a maior satisfação da vida, sabe? Você pode poder modificar o dia daquele ser humano, deixar uma pessoa melhor, mais leve, mais calma, né? Mais paciente, que o esporte é o grande remédio da natureza, né? O cara trabalha melhor, o cara, né, faz sexo melhor, o cara se alimenta melhor. É tudo de bom, só tem coisas boas. Eu tenho alunos que estavam tomando 5 remédios de tarja preta por causa de problemas particulares de trabalho, de família, né? Hoje não tomam mais nenhum. O cara estava tomando remédio para diabetes, para dormir, para pressão, hoje não toma mais nenhum remédio. Então, eu poder mudar a mente desse ser humano, isso para mim não tem preço. Hoje eu não tenho nenhum atleta profissional, só tenho a Ana Lúcia, que é corredora de ultramaratona, você tem que conhecer ela é fantástica. Hoje a Ana Lúcia tem... uma pessoa que a gente falar era dela. Ela tem o segundo melhor tempo das 48 horas na pista de atletismo, sem parar. Segundo melhor tempo do mundo, só perde para a Suíça. Então a Ana Lúcia é outra pessoa que eu dou bastante de exemplo aqui para os meus alunos, né? É uma pessoa fantástica. Mas como protocolo de treinamento, você identifica alguma coisa que você gosta de colocar ali, que é a sua maneira de tratar o treinamento dos seus alunos, alguma coisa que é marca registrada Ribeiro? Tem sim. Um estilo de treinamento, algo que você curte fazer com seus alunos? Cara, eu adoro diversificar bastante meu treino. Não ficar numa rotina só de igual, aquela semana sempre a mesma coisa. Pode diversificar bastante, correr na trilha, correr na grama. Você pode estar lá numa montanha bonita de mountain bike, né, nadar no mar. Então, procure diversificar bastante para você usar bastante a natureza, que te traz muita energia boa, sabe?
Sai um pouquinho daquela rotina de você correr no asfalto na hora, que não tem 500 mil pessoas. Você tirar esse ser humano, se isolar um pouquinho nos ambientes assim da natureza. Eu acho extremamente bacana e prazeroso, né? Porque você vê que o treino de 1 hora, para aquele amador que não está acostumado com ele, passa voando, né? Passa rapidinho. Quando eu monto a pista de atletismo lá na nossa grama do Ibirapuera, pô, aquilo é a maior curtição que tem, que a gente vai fazer uma coisa diferente ali para a Nem turma, né? percebe. E todo mundo gosta, cara. Fica uma coisa assim, né? Fica um treino legal, puxado e lúdico, né? Fica muito bacana. Então, você fazer coisas diferentes da sua rotina no treinamento é muito importante para o aluno, né? Eu diria, então, que a marca registrada do Alexandre Ribeiro nos treinos é a alegria. É transformar Também é. Isso. esse Sempre, treino sempre com alto numa astral. brincadeira. Brincar de treinar. Brincar Eu de nunca treinar. levo os problemas de casa para os meus alunos, jamais. Eu para casa pode estar caindo aqui, mas os meus problemas de casa não acabam. Não levo para o treino, Brincar né? de treinar, aliás, é a chamada de capa da primeira edição da Go Outside. Brincar de treinar. Isso, E, perfeito. bom, o Caco Alzugaray aqui mandou uma Manda um mensagem abração. só Beijo para para ele. lembrar que você também foi campeão do Cruz de Los Angeles com a Cris Carvalho. Então, Isso, é bem lembrado. também temos essa vitória para computar aqui entre as tantas que você tem. E a O Rei Joana Sacroz América Carvalho. também, né? Hã? O Rei Sacroz América com o Puta, é Ricardo verdade, Arapi. temos essa também, que é a melhor marca. Bom, primeiro, vamos fazer justiça aqui. Temos que falar também do seu recorde no Ironman. Em 93, você estabeleceu o melhor tempo de um brasileiro no Ironman do Havaí, 8 horas e 49 minutos, e ficou dono desse recorde por 20 anos. Só recentemente, o Igor Amorelli é que garfou Bateu bonito. bateu esse recorde, mas durante 20 anos ele era seu. Outro recorde importante que você acabou de lembrar aqui é o recorde da categoria dupla da Race Across America, que foram 7 dias e 9 horas. Ficou dono Exato. desse recorde por 2 anos. Quem Não é bateu isso? foi o Michel Bogli e o José Filho, lá de Fortaleza. Bem lembrado. Tínhamos que falar dessas marcas importantes. E uma outra coisa, antes de eu partir para a minha última pergunta aqui, que é uma coisa interessante que a Joana Carvalho lembrou e que eu também queria saber, é se os tipos de treinamento para um triatleta que competia Ironman lá na década de 80 e 90 e o tipo de treinamento de um triatleta hoje é muito diferente por causa dessas questões todas de equipamentos e tecnológicas e tal, ou no fundo é a mesma coisa, o mesmo procedimento? Não, antigamente se fazia muito volume de treino, né, Maria Clara? Hoje você enxugou um pouquinho mais essa relação, né, de performance, né? Você treina um pouquinho menos, com mais qualidade. Antigamente fazia muito volume de natação, disciplina e corrida, né? Isso para distâncias olímpicas e Ironman. Agora o Ultraman não tem como fugir dessa regra, né? Ou você treina na distância da realidade ou você não. Vai ficar no buraco, entendeu? Então, mas mudou muito com essa relação de volume. Hoje você treina menos volume e mais qualidade, mais intensidade, né? Certo. E paralelamente isso você tem um trabalho de musculação junto, um trabalho também com crossfit, entendeu? Tem várias outras modalidades de atividade física que vai mudando o seu atleta, né? Entendeu? Você acha que essa ideia, que é uma ideia que, claro, é muito mais divertida, de você diversificar, fazer várias coisas, eu pessoalmente gosto muito de poder. Se eu pudesse, não precisaria correr todo dia. Eu poderia correr 2 vezes por semana e fazer 3 trabalhos de força, e nadar um dia, e remar outro, e fazer um mountain bike. Essa coisa sem compromisso, né? É para quem não está com nenhum tipo de foco mais sério ali. Mas uma Sim, pessoa lógico. que tem um objetivo determinado, ela tem como se dar bem nesse objetivo, variando os estímulos todos, ou tem que realmente treinar o específico com força? Eu acho o seguinte, se você no início da sua temporada, você pode até pensar dessa forma. Mas quando você começa a trabalhar específico, a competição vem se aproximando, vai ter que ser muito específico, muito determinado na distância que você escolheu. Entendeu? Não dá para você enganar. Vai remar que vai te ajudar na natação. Entendeu? Tem que trabalhar bem específico, faltando aqueles, pelo menos os últimos dois meses que antecede o teu evento principal. Agora, se fazer a sua base no verão, pô, remando, né? De stand-up, pegando onda, ou subindo uma montanha, escalando, isso é excelente para sua mente. Né? Você muda um pouquinho aquele ambiente, daquela sua Sim. rotina ao longo do ano, né? Então, se você fizer dessa forma, tá corretíssimo. Pelo menos é dessa forma que eu penso, entendeu? Agora, na hora que o bicho pegar, tem que trabalhar específico, tem que aturar aquela rotina de tiro de 400, de 1.000, de 1.600, conta relógio na bicicleta,
série de pau na natação, de 100, de 50, de 200, não tem como fugir dessa regra, entendeu? Olha, eu vou te confessar que a minha pandemia tava uma maravilha. Tô só E, fazendo só o que eu quero. Cada nem dia eu fala. escolho o que que eu vou fazer e Muito vai sendo bom, suave, levinho. tá ótimo. Feliz, feliz. Mais importante é você estar feliz, isso que é mais importante, né? Isso aí. E aí, falando de multiplicidade, uma das suas facetas, talvez uma das principais, como você mesmo elencou ali, durante a sua vida toda, em primeiro lugar estava a sua família, em segundo lugar o seu trabalho, em terceiro lugar o esporte. E você é um caso raríssimo de pai solteiro, se é que a gente pode dizer assim, porque, na verdade, logo você teve um reforço na sua equipe com a Clarice, que chegou Com certeza. para compor aí Para essa vida com ajudar. você. Mas o fato é que um dos seus grandes méritos é ser um pai dedicado, amoroso, alegre, que criou 3 filhos sem a participação efetiva da mãe biológica deles. E agora você tem 3 atletas em casa, Kailane, Kaipo e Maila, e Exato. parceiros também, né? De tudo, Ó, de treino, nessa caminhada. Qual separei que é aqui a para você ver. maior alegria dessa história que tem um lado, que eu sei, um lado super difícil, né? Para você conciliar com tudo. A maior alegria e a maior dificuldade dessa caminhada que foi sair da estatística e ser o pai que ficou com as crianças todas. Olha, cara, maior alegria isso aqui, ó. Ver a minha filha lá, ó. Tá vendo a Mayla ali? Ah, que bonitinha, No tô. Ultraman do Havaí, minha penúltima participação, me ajudando. Aham. Ver o Caipo, ó, estando ao meu lado ali, ó. Que Dá pra legal. ver? Dá pra ver, dá pra ver. Kailane, ó. Que eu quase matei o Sim, moleque no Havaí. sim, que legal. E cruzar a chegada com todos eles, o Zé Carlos Ponciano, que foi meu grande mentor aí, o Zé Carlos Ponciano. Ó. Bacana demais. Muito Isso legal. aqui, Não tem preço. desculpa aí. Imagina, imagina, imagina. É isso, você criou 3 atletas, 3 companheiros, Isso aqui 3 resume pessoas tudo. que te acompanharam. Essa é a maior alegria, então. Acabou, só teve alegria. Não teve nada de coisa ruim, só alegria. Graças a Só Deus, deu tudo alegria. certo. Estamos vivos, isso não tem preço. Juntos e vivos. Exatamente. Alguém Eu tá acho que falando, foi. ah, não. Chora sim, ó. O último entrevistado que eu tive foi o Bro Bruto, chorou pra caramba, 3 vezes aqui. Todo mundo pode chorar aqui. E se passaram, cara, vai lá, quando eu separei, 2003, sei lá, 20 anos, né? Então, todo mundo bem, com boa educação, sabe? Todo mundo fazendo esporte, todo mundo conseguiu botar 3 seres humanos, assim, para ter uma vida de qualidade, sabe? Assim, no sentido de boa índole, de coragem, de perseverança, de determinação. Tudo que eu aprendi com meu pai e com minha mãe. Só isso, né, cara? Eu só repliquei o que eu aprendi com meu pai e com minha mãe. Mais nada. Não inventei É isso nada. que Só eu ia te só falar isso, isso. que Bem você simples. teve um pai super presente que te acompanhou em tudo, e você está sendo esse pai, sempre foi esse pai, com os seus filhos, a mais nova, que é a Tricolinda, querida, Maila, Pô, que eu adoro. é atleta Você da casa, né? a atleta da casa, que a gente É isso espera aí. ver na seleção brasileira de vôlei. Vocês Tomara, se Deus acompanham ela quiser. para cima e para baixo em tudo que é jogo. Você acha que você vai ter essas alegrias de poder ver seus filhos competindo, disputando, ganhando títulos importantes? Você tem esse sonho, essa expectativa? Não, eu quero que eles sejam felizes na posição que eles vieram escolher. Isso não me importa se vai ser campeão, se não vai ser campeão, não me interessa. Eu quero que eu trace a vida do jeito que eles nascerem, a felicidade deles, entendeu? Na posição que eles escolherem. Agora, lógico, se a Malha for pegar uma seleção brasileira, meu, o pai vai. Se está chorando aqui agora, o pai vai chorar todas as competições, não tenha dúvida, né, cara? Vai ser uma emoção imensa, né? Mas hoje em dia, o que acontece? O Kailane, ele estuda lá fora, né, fazendo economia, faz atividade física de corrida e musculação só manter a saúde em dia. O Caio, hoje, ele surfa e faz jiu-jitsu. E a que pegou a energia toda assim, do pai, foi, com certeza, foi a Mayla, né? A Mayla é É. psicopata igual o pai, treina 6 horas por dia Essa é a vôlei, mulher. determinada. Se taca em tudo quanto não tem bola perdida no vôlei para ela, entendeu? Ela vai em todas. Eu acho que ela que vai trazer assim, o esporte de alto rendimento da casa vai ser ela, com certeza, né? Eu também tenho essa impressão, também tenho essa impressão. Agora, uma das grandes alegrias, eu posso imaginar que seja ver a Mayla defendendo as cores do seu time.
Pô, nem fala, minha cara. E quase que ela foi pro Flamengo. Graças a Deus não foi pro Flamengo. Mais um pouco ela foi pro A Flamengo. gente não falou no começo da entrevista, mas eu vou falar agora. Nossa. Enquanto o Alexandre Ribeiro começou a correr pelo Flamengo, sendo um tricolor inveterado, Mayla já veio na evolução e já está jogando pelo Fluminense, que já ela não ia cometer o mesmo que o pai cometeu, né? Exato, olha que beleza. Não, foi Brincadeira, uma feliz brincadeira. coincidência apenas, mas foi uma feliz coincidência, né? E a maior gatinha de Fluminense, né? Vamos falar sério, ela é linda Ela é demais, né? linda. Não é por outra razão. O apelido dela é Tricolinda. Exatamente, já combinou tudo direitinho, né, Maria Clara? Muito bom, né? Tudo perfeito. Ribeiro, foi Bacana. um prazer falar com você. Pô, pena que acabou, né? Bonita. Tinha muita história para falar para vocês aqui de superação, de atletas que tiveram na minha mão, que a gente foi vendo ao longo dos anos, assim, evoluindo assim, mentalmente, fisicamente, sabe? Mas agradeço pelo convite, não vai faltar oportunidade. Em breve estarei de volta aí no Ibirapuera com vocês, arrancando coisa lá na pista da grama, hein? É isso aí. A gente é que agradece. Muito obrigada mesmo. Sempre uma honra estar perto de você, ouvir as suas histórias. Obrigada mesmo de me dar essa entrevista. Agradeço todo mundo que acompanhou a gente aqui. Eu sou a Maria Clara. Este foi Alexandre Ribeiro, nosso Ultraman, o cara mais casca-grossa que eu conheço. E a gente volta na quarta-feira com mais conversa aqui na página da Go Outside. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Beijo, cara. Então, beijo pro Caco. Tchau. Obrigado. Valeu.